No Dia das Mães, meu filho me humilhou por causa de 10.000 e descobriu a verdade quando meu filho entrou na sala e me viu segurando aquela sacola de doação da igreja. O rosto dele mudou completamente. Ele olhou para mim como se estivesse vendo uma estranha. Mãe, o que é isso? A senhora está recebendo doação? Eu não consegui responder, só segurei a sacola com mais força. Como a senhora chegou nesse ponto? A voz dele saiu alta, raivosa. Eu mando 10.000 reais todo mês para a senhora. 10.000, mãe. Eu coloquei a sacola na mesa, respirei fundo. Olhei nos olhos dele e disse a única verdade que importava. Esse dinheiro nunca chegou até mim. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e me contar nos comentários de qual cidade ou país você está ouvindo. Eu adoro saber até onde essas histórias chegam. Eu sempre fui do tipo que resolve as coisas sozinha. Desde pequena, aprendi que ninguém vai resolver seus problemas por você. E desde que meu marido faleceu há 5 anos, essa certeza só ficou mais forte. Aprendi que reclamar não adianta nada. As contas continuam chegando. Chegam todos os meses com a mesma pontualidade cruel. Não importa se você está chorando ou se já não tem mais lágrimas. A vida continua cobrando, independente de você estar pronta ou não para pagar. Eu trabalhei a vida inteira como costureira. 40 anos costurando para fora, fazendo roupas sob medida, consertando, ajustando, bordando. Minhas mãos conheciam cada ponto, cada tecido, cada tipo de linha. Juntei um dinheirinho ao longo dos anos, real por real, e guardei numa poupança antiga que tinha desde que me casei. Nunca fui de gastar à toa, sempre soube o valor de cada real que entrava e saía da minha casa. Anotava tudo num caderninho que guardava na gaveta da cozinha, com caneta azul, letra caprichada. Quando me aposentei, há 3 anos, achei que ia ficar tranquila. Mas a aposentadoria era de um salário mínimo e meio, R$ 1.800. Parece muito quando você fala rápido, mas quando você começa a tirar as contas, percebe que não é nada. Os remédios da pressão, do colesterol, da tireoide, da artrose, que dói nas mãos, R$ 400 por mês. Luz, 150. Água, 80. Gás, 120. Mercado básico, 700, se eu economizar muito. Já dava mais de 1.400. Sobravam 300 e poucos para qualquer emergência, qualquer remédio extra, qualquer conta que viesse a mais. Era apertado, mas eu conseguia. Mas nos últimos 12 meses, tudo ficou mais difícil. Os remédios aumentaram, a luz aumentou, tudo aumentou. E de repente, aqueles 1.800 não davam mais. Eu tinha que escolher. Ou comprava todos os remédios, ou pagava todas as contas. Não dava para os dois. Eu comecei a cortar os remédios que eu achava menos importante. Parei de tomar o da artrose. A dor aumentou, mas eu aguentei. Cortei pela metade o da tireoide. Passei mal algumas vezes, mas sobrevivi. E mesmo assim, o dinheiro não dava. Eu tinha perdido o celular fazia quase 1 ano. Não porque alguém roubou. Simplesmente parei de pagar a conta. Não tinha como. Era mais R$ 50 que eu não tinha. Aquele dinheirinho que eu guardava há anos, minha reserva de emergência, tinha acabado. Tinha usado tudo para cobrir os buracos dos meses anteriores. De repente, eu estava vivendo só da aposentadoria. E ela não era suficiente. Foi quando as contas começaram a atrasar de verdade. Primeiro veio o aviso da luz, depois o da água. Eu cortava tudo o que podia, comia menos, desligava tudo da tomada quando não estava usando, tomava banho rápido, lavava roupa de semana em semana, esperando juntar para valer a pena. Mas não adiantava. O dinheiro simplesmente não dava. E eu não queria pedir ajuda para o meu filho. Ele tinha a vida dele, a esposa, o trabalho que ele sempre dizia ser tão puxado. Eu sabia que ele já me ajudava, ou pelo menos era isso que eu acreditava com todas as forças. A nora sempre dizia:
nas poucas vezes que eu conseguia ligar do orelhão da esquina, que o dinheiro tinha sido mandado, que eu devia estar gastando errado, que precisava me organizar melhor. E eu acreditei nela. Acreditei que o problema era comigo, que eu estava sendo incompetente com o pouco que tinha. Então fui segurando, fui aguentando, fui me calando, engolindo a vergonha, o medo que crescia na minha barriga, a fome que apertava de noite. Até que a fome começou a apertar de verdade, a ficar insuportável. Foi quando a vizinha apareceu pela primeira vez com aquelas sacolas da igreja. Ela bateu na porta, numa manhã de domingo, logo depois do culto, e disse que tinha pensado em mim, que sabia que eu estava passando por dificuldades. Eu aceitei porque não tinha escolha. Meu orgulho já estava tão machucado, tão pisoteado, que mais um pouco não faria diferença. Eu agradecia com a voz baixa, quase um sussurro, guardava tudo com cuidado nas prateleiras vazias e comia devagar, mastigando bem, fazendo durar o máximo possível. Ninguém sabia, ninguém precisava saber. Eu ia dar um jeito, eu sempre dei jeito em tudo na minha vida, sempre consegui sobreviver às tempestades. Mas naquele sábado, quando meu filho apareceu sem avisar, quando ele entrou pela porta dos fundos e me viu recebendo aquela sacola, tudo desmoronou como um castelo de cartas. Ele viu a sacola, viu meu rosto vermelho de vergonha e viu a verdade que eu tentava esconder há meses, que eu empurrava para debaixo do tapete como se não existisse. Ele tinha vindo porque fazia mais de um ano que a gente não se via. Ele veio fazer uma surpresa. Ele tinha sido transferido para outro estado para gerenciar uma filial da empresa. E como essa promoção envolvia muito dinheiro, uma verdadeira mudança de vida, ele deu tudo de si e deixou a esposa responsável por administrar a casa e as contas pessoais, incluindo me enviar um dinheiro todo mês. Fazia quase 2 meses que ele tentava falar comigo e não conseguia. Ele me contou isso depois, quando a poeira baixou um pouco. Disse que ligava para o número fixo da minha casa, aquele telefone antigo que eu tinha há anos, mas ninguém atendia. Ligava de manhã, de tarde, de noite, nada. O telefone só tocava no vazio. Eu tinha cancelado a linha fazia 6 meses, quando percebi que era mais uma conta que eu não conseguia pagar. Mais R$ 58 por mês que eu precisava cortar. Mas ele não sabia disso. Então, ele falava com a esposa. Amor, eu tô preocupado. Não consigo falar com minha mãe faz semanas. Liga para ela, vê se tá tudo bem. E ela sempre tinha uma resposta pronta. Ah, o telefone dela deve estar com um problema. Ou então, ela deve estar ocupada, sabe como é? Ou ainda, relaxa, eu falei com ela semana passada, tá tudo bem sim. E ele acreditava. Porque por que ele não acreditaria? Era a esposa dele, a pessoa em quem ele mais confiava no mundo. A pessoa que cuidava de tudo enquanto ele trabalhava 12, 14 horas por dia. Mas na semana do Dia das Mães eles voltaram para ficar. Ele ia voltar a gerenciar a empresa daqui mesmo, do nosso estado, e ele sentiu algo e não deixou passar. Ele me contou que acordou na sexta-feira com uma sensação ruim no peito. Aquela coisa que você não consegue explicar, mas que fica te incomodando o dia inteiro. Tentou ligar de novo. Nada. Falou com a esposa de novo. Ela deu a mesma resposta de sempre. Tá tudo bem, amor, você tá preocupado demais. Sua mãe é forte, sabe se cuidar. Mas dessa vez ele não se contentou. Decidiu vir me visitar no sábado de manhã, queria combinar um almoço de Dia das Mães. Queria me levar para almoçar, passar o dia comigo. Ele não contou nada para a esposa, apenas veio. Chegou sem avisar, porque não tinha como avisar. Entrou pela porta dos fundos que eu sempre deixava aberta durante o dia, porque trancar porta era luxo de quem tinha algo para proteger. E eu não tinha mais nada que valesse a pena ser roubado.
E foi quando ele me viu recebendo aquela sacola da vizinha. Foi quando tudo veio à tona. Depois daquele momento constrangedor com a sacola, depois dele me ver recebendo doação, bastou ele dar 3 passos dentro de casa para perceber que algo estava profundamente errado. A sala estava limpa. Eu sempre mantive minha casa limpa, mesmo sem ter nada, mas estava vazia demais. Tinha espaços vazios onde antes ficavam quadros, objetos, lembranças. A televisão, que sempre ficava ligada, passando aqueles programas de auditório que eu gostava, estava desligada. O aparelho de som que meu marido tanto amava, vendido. Ele olhou ao redor, franzindo a testa, tentando entender o que estava diferente, tentando processar o que seus olhos estavam vendo, mas seu cérebro se recusava a aceitar. Depois foi até a cozinha como se estivesse em transe. Abriu a geladeira sem pedir licença, como o filho faz, e ficou parado ali, olhando para dentro, como se estivesse vendo algo impossível de acreditar. 2 garrafas de água, meia dúzia de ovos, uma cenoura murcha, nada mais. As prateleiras vazias, o freezer vazio, a gaveta de legumes vazia, nem manteiga, nem margarina, nem um pedaço de queijo, nada. Ele fechou a porta devagar, aquele movimento lento de quem está tentando processar uma informação difícil demais, e ficou parado ali, de costas para mim, a mão ainda na maçaneta da geladeira. Eu via os ombros dele subindo e descendo com a respiração pesada. Eu estava na sala, sentada no sofá, sem saber o que fazer com as minhas mãos. Elas tremiam levemente e eu as segurei uma na outra, apertando os dedos. Ele veio até mim com passos pesados, cada um deles soando alto demais no silêncio da casa. Sentou do meu lado, tão perto que eu podia sentir o calor do corpo dele, e perguntou com uma voz que eu mal reconheci, uma voz quebrada, assustada: "Mãe, a senhora está passando necessidade?" As palavras saíram devagar, cuidadosas, como se ele tivesse medo de me machucar ainda mais só de perguntar. Como se fazer a pergunta em voz alta tornasse aquilo real demais. Eu disse que não. Disse que estava só economizando, que não precisava de muita coisa, que estava tudo bem. As mentiras saíram automáticas, treinadas por meses de silêncio e vergonha. Mas ele balançou a cabeça, claramente incrédulo, os olhos fixos nos meus como se pudessem ler a verdade que eu tentava esconder. Economizando o quê, mãe? Não tem nada aqui, nada. A geladeira tá vazia, a casa tá vazia. A senhora vendeu metade dos móveis. A senhora tá aceitando doação de igreja. A voz dele subiu um pouco no final, não de raiva, mas de desespero, de dor, de culpa profunda que ele ainda nem entendia direito, mas que já estava começando a crescer dentro dele. Ele se levantou de repente, como se não conseguisse ficar parado, e disse que ia me ajudar, que ia fazer compras naquele momento, ali, agora, que ia pagar todas as contas atrasadas, que ia colocar tudo em dia, que ia resolver aquela situação toda. Eu agradeci com a voz fraca, sentindo uma mistura de alívio e vergonha me apertando o peito, mas no fundo, bem lá no fundo, onde eu guardava meus pensamentos mais secretos, eu sentia que algo não batia, porque eu sabia que ele já me ajudava. Pelo menos era o que a esposa dele sempre dizia quando eu tentava ligar do orelhão nos primeiros meses depois que perdi o celular, antes de desistir completamente. Ela atendia com aquela voz doce, falsa como açúcar de mentira, e dizia que o dinheiro já tinha sido enviado, que eu devia estar gastando errado, que precisava aprender a me organizar melhor. E eu acreditei. Acreditei em cada palavra. Acreditei que o problema era comigo, que eu estava fazendo algo errado, que eu era incapaz de administrar minha própria vida. Então parei de ligar. Parei de pedir explicações, parei de incomodar. E fui sobrevivendo do jeito que dava, do jeito que conseguia, calada, quieta, invisível. Mas naquele momento,
Com meu filho olhando para mim daquele jeito, com aquela expressão de quem está vendo algo terrível pela primeira vez, eu senti que precisava falar. Precisava contar a verdade, toda ela, sem esconder mais nada. Só não sabia por onde começar, quais palavras usar, como explicar o inexplicável. Foi quando ele perdeu completamente a paciência. Levantou do sofá de um pulo, como se tivesse levado um choque. Passou a mão na cabeça com força, bagunçando os cabelos, e começou a andar de um lado para o outro na sala. Ele estava nervoso de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Eu via pela respiração rápida, pesada, pelo jeito que ele apertava os punhos, pelos passos largos e rápidos. A sala, de repente, parecia pequena demais para conter toda aquela raiva, toda aquela frustração. Até que ele parou na minha frente, bem na minha frente, tão perto que eu tive que levantar os olhos para ver o rosto dele e falou. Falou alto, falou com raiva, falou com uma dor que cortava. Mãe, eu não entendo. Eu simplesmente não consigo entender como a senhora chegou nesse ponto. A voz dele tremia. Eu mando 10.000 reais todo mês para a senhora, todo santo mês, sem falta, no dia 5. 10.000 reais. Ele abriu os braços num gesto de incredulidade total. E a senhora está aqui, nessa situação, aceitando doação de igreja, sem comida na geladeira, sem nada, sem nada. Ele respirou fundo, tentando se controlar, as mãos tremendo. Onde está esse dinheiro, mãe? A senhora gastou com o quê? Porque não é possível, não é humanamente possível que 10.000 reais por mês não seja suficiente para a senhora viver com dignidade. Não é possível. A voz dele quebrou no final e eu vi os olhos dele ficarem vermelhos, marejados. Cada palavra dele era uma facada no meu peito. Não pela raiva, eu entendia a raiva, mas pela confusão, pela dor de perceber bem ali, naquele momento, que havia algo muito, muito errado naquela história toda, algo que ia além da minha capacidade de entender. Eu olhei para ele, direto nos olhos, e disse, com a voz mais calma que consegui juntar do fundo da minha alma cansada: Filho, eu não recebi nenhum dinheiro, nenhum real, nada, zero. Ele parou, congelou, ficou completamente imóvel, em silêncio, por alguns segundos que pareceram horas, processando o que eu tinha acabado de dizer. Depois, balançou a cabeça lentamente, de um lado para o outro, como se estivesse recusando aquela informação, como se o cérebro dele não conseguisse aceitar aquilo como verdade. Como assim não recebeu? Isso não faz sentido nenhum. Eu transfiro todo mês, no dia 5 de cada mês, religiosamente. Nunca atrasei um dia sequer. Eu repeti, mais firme agora, sentindo uma coragem que eu não sabia que ainda tinha. Não chegou até mim. Nenhum real desse dinheiro chegou até mim. Cada palavra pesava toneladas. Ele pegou o celular no bolso com mãos trêmulas, nervoso, dedos escorregando na tela, abrindo o aplicativo do banco. Começou a rolar a tela para baixo, procurando os comprovantes um por um. E foi quando ele viu, quando ele realmente viu, os valores, as datas, tudo certinho, tudo registrado. E o nome da conta de destino, o nome que não deveria estar ali. Não era a minha conta, não tinha nada a ver comigo. Era a conta da esposa dele. O rosto dele mudou na hora. A cor sumiu, ficou branco como papel. Ele olhou para mim, depois para a tela, depois para mim de novo, como se esperasse que aquilo mudasse, como se esperasse ter lido errado. Mas não tinha lido errado. Estava ali, preto no branco. 12 meses de transferências, 120.000 reais. Tudo indo para a conta dela, nada chegando até mim. O silêncio que caiu naquela sala foi tão pesado que parecia físico, como uma coisa sólida que a gente podia tocar. Ele olhava para a tela do celular como se estivesse vendo um fantasma, um monstro,
algo que não deveria existir. Eu via o rosto dele mudando segundo a segundo, passando por várias emoções de uma vez só. A raiva se transformando em choque, o choque se transformando em dor, a dor se transformando em algo que eu não conseguia nomear, mas que parecia muito com culpa profunda. Ele passou o dedo na tela, lentamente agora, com cuidado, verificando mês por mês. Janeiro, R$ 10.000 transferidos. Fevereiro, R$ 10.000 transferidos. Março, R$ 10.000 transferidos. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, todos os meses, todos, sempre o mesmo valor certinho, sempre a mesma data, sempre a mesma conta de destino. E aquela conta não era minha, nunca foi minha, era dela, da mulher que ele escolheu para dividir a vida, da mulher em quem ele confiou completamente, da mulher que, eu estava descobrindo naquele momento horrível, tinha me roubado durante um ano inteiro. Ele me mostrou a tela com mãos tremendo. Eu não entendia muito de banco. Nunca fui boa com essas coisas de tecnologia, mas consegui ver o nome dela ali, escrito com todas as letras, o nome completo, CPF, número da conta, agência, tudo dela, nada meu. Meu filho sentou no chão, literalmente, como se as pernas dele tivessem perdido a força de repente. Ele deixou o corpo escorrer devagar, encostou as costas na parede e ficou ali, sentado no chão frio da minha sala, com o celular ainda na mão, olhando para a parede com olhos vazios. Eu não sabia o que fazer, não sabia o que dizer, não tinha palavras para um momento daqueles. Então fiz a única coisa que consegui pensar. Sentei do lado dele, no chão também, e ficamos ali, os dois, mãe e filho, em silêncio, ouvindo só o barulho dos carros passando lá fora, dos vizinhos vivendo suas vidas normais enquanto a nossa desmoronava. Até que ele falou com a voz embargada, quebrada, pequena: "Mãe, eu sinto muito mesmo, do fundo do meu coração. Eu não sabia, eu juro por tudo que eu não sabia que isso estava acontecendo." Ele olhou para mim com os olhos vermelhos, cheios de lágrimas que teimavam em não cair. Eu confiei nela cegamente, completamente, sem questionar nada. Ela ficou responsável por organizar tudo. Ele continuou, a voz tremendo. Ela disse que ia fazer as transferências para a senhora, que ia pagar as contas, que ia organizar tudo. Que ia ser melhor assim. Eu me preocupava em trabalhar, ela se preocupava em administrar para eu não me preocupar com essas coisas, que seria uma carga a menos na minha vida. Eu confiei. Eu achei que era uma ideia boa de verdade, que ia facilitar a vida, deixar tudo mais simples. Ele passou a mão no rosto, limpando os olhos com as costas da mão. Mas ela nunca fez nada disso, não é? Nunca te ligou, nunca mandou nada, nunca ajudou em absolutamente nada. Não era uma pergunta, era uma constatação dolorosa. Eu neguei com a cabeça devagar. Ela nunca me ligou, exceto quando eu ligava do orelhão e ela atendia dizendo que você estava muito ocupado. Nunca vi a cor desse dinheiro. Ele fechou os olhos e soltou um suspiro longo, dolorido, que parecia vir de algum lugar profundo dentro dele. Ela me enganou. Ela enganou nós dois. E eu simplesmente deixei. Eu deixei minha mãe passar fome, passar vergonha, sofrer em silêncio, porque eu confiei na pessoa errada, porque eu fui cego, porque eu fui idiota. Ele levantou do chão de repente, com uma determinação que eu não via nele há muito tempo. Uma energia diferente tomou conta do corpo dele. Pegou o celular com força e discou um número sem hesitar. Colocou no viva voz. Tocou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Eu podia ouvir o som do telefone tocando, cada toque aumentando a tensão no ar, até que ela atendeu. A voz dela era doce, daquele jeito estudado, ensaiado, que ela sempre usava com ele, falsa como o açúcar de mentir.
Amor, já tá voltando? Pensei que você ia passar o dia todo com sua mãe, fazer aquele almoço especial que você planejou. Meu filho respirou fundo antes de falar, e quando falou, a voz dele estava completamente diferente, firme, fria, controlada. Uma voz que eu nunca tinha ouvido ele usar antes. Por que você nunca entregou o dinheiro para minha mãe? As palavras saíram diretas, sem rodeios, sem gentileza. Silêncio do outro lado. Um silêncio longo, pesado, revelador. Um silêncio que confessava antes mesmo que ela abrisse a boca. Eu podia imaginar ela do outro lado, o rosto mudando de cor, o cérebro trabalhando rápido para encontrar uma desculpa, uma saída, uma mentira que funcionasse. Até que ela respondeu, já sem aquele tom doce de antes. A voz dela ficou defensiva, alerta, perigosa. Do que você está falando? Que história é essa? Ela tentava parecer confusa, indignada até, mas a voz falhava, deixava escapar o nervosismo. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Muito bem. Ele falou cada palavra com cuidado, como se estivesse mastigando vidro. Os 10 mil reais que eu mandava todo mês para cuidar da minha mãe. Você disse que ia cuidar de tudo, organizar tudo para eu não ter preocupação. Mas você nunca fez nada disso, não é verdade? Não fez nada, absolutamente nada. Outra pausa do outro lado, mais longa agora. Eu podia quase ouvir os pensamentos dela, a mente trabalhando para encontrar uma saída. Depois, a voz dela ficou ainda mais defensiva, quase agressiva. Eu fiz sim, eu comprei coisas para ela, sim. Você não pode me acusar assim sem saber de nada. Que coisas? A pergunta dele foi cortante. Me diz, me fala. Que coisas exatamente você comprou para minha mãe com esse dinheiro? Silêncio absoluto. Responde. Eu tô esperando. Que coisas você comprou para minha mãe com os 120 mil reais que passaram pela sua conta nos últimos 12 meses? O número caiu como uma bomba no meio da sala. 120 mil reais. Eu mesma não tinha feito a conta até aquele momento. Não tinha a dimensão exata, o tamanho real do que estava acontecendo. Mas quando ele falou assim, 120 mil reais, somando tudo, colocando um número concreto naquela dor abstrata, eu senti minha cabeça girar. Senti meu estômago revirar. Era muito dinheiro. Muito. Dinheiro suficiente para eu ter vivido bem durante todo aquele ano, ter comprado comida de verdade, pago todas as contas em dia, talvez até guardado um pouco para emergências. Dava para ter feito aquele tratamento de vista que eu precisava. Dava para ter consertado o vazamento do banheiro que eu tampava com balde. Dava para ter vivido com dignidade. E eu não tinha visto nenhum centavo, nenhum real, nada. Eu vou para casa agora, agora mesmo. Ele disse, a voz firme como aço. E você vai me explicar direitinho, com detalhes, onde está cada centavo desse dinheiro. Cada centavo. Ele desligou antes que ela pudesse responder, antes que ela pudesse inventar mais alguma mentira. Ele ficou mais uma hora comigo antes de ir embora enfrentar a situação. Não queria me deixar sozinha ainda. Disse que primeiro precisava garantir que eu estava bem, que tinha o que comer, que tinha as contas pagas. Fomos ao supermercado. Ele me colocou no carro com cuidado e dirigiu até o mercado mais próximo. Entrou comigo e pegou 2 carrinhos. Começou a encher de tudo: carne, frango, peixe, legumes, frutas, arroz, feijão, macarrão, óleo, temperos, café, leite, pão, iogurte, queijo, presunto, biscoitos, suco. Ele ia pegando sem olhar a preço, sem calcular, sem economizar. Eu tentei dizer que era demais. Puxei a manga da camisa dele no corredor e sussurrei que não precisava de tanto. Mas ele não me ouviu. Continuou enchendo os carrinhos com determinação, como se cada produto fosse um pedido de desculpas. No caixa, a conta deu quase 2 mil reais. Ele pagou sem pestanejar. Colocou tudo no carro,
levou para minha casa, ajudou a guardar cada coisa. De repente, minha cozinha estava cheia de novo. Depois ele pegou as contas atrasadas que eu tinha guardado numa gaveta da cozinha, aqueles papéis que eu olhava todo dia com o coração apertado, sem saber o que fazer com eles. Luz, água, gás, telefone, alguns com juros já acumulados, alguns com aviso de corte. Ele sentou na mesa da cozinha, abriu cada um com cuidado e foi pagando pelo celular, um por um, na minha frente, mostrando cada comprovante para mim na tela. Luz, paga. Olha aqui, mãe, o comprovante. Água, paga. Salvei aqui no celular. Gás, pago. Telefone, pago e já reativei a linha. Ele foi fazendo aquilo com calma, com atenção, querendo ter certeza de que eu via, de que eu sabia que estava tudo resolvido. Depois pegou a carteira e tirou dinheiro, notas de 50 e de 100. Contou R$ 500 e colocou na minha mão, fechando meus dedos ao redor das notas. Pro dia a dia, mãe. Para qualquer coisa que a senhora precisar. Comprar pão, pegar um ônibus, qualquer emergência pequena. E eu vou resolver essa situação toda. Eu prometo para a senhora. Eu vou até o fundo disso. Vou descobrir tudo. E vou fazer justiça. A senhora não merecia passar por isso. Não merecia nada disso. Eu segurei a mão dele, apertando forte. Não briga com ela por minha causa, filho. Eu não quero ser motivo de briga no seu casamento. Eu não quero destruir sua família por causa de mim. As palavras saíram embargadas. Ele olhou para mim com uma tristeza tão profunda que parecia um poço sem fundo. Mãe, ela não enganou só a senhora. Ela enganou a mim também. Ela enganou nós dois, a família inteira. E isso não é por sua causa. Isso não tem nada a ver com a senhora. Isso é sobre caráter, sobre honestidade, sobre respeito, sobre as escolhas que cada um faz. E ela fez escolhas terríveis, escolhas que têm consequências. Ele me abraçou forte antes de ir embora, daqueles abraços longos que parecem querer guardar a pessoa dentro da gente. E eu fiquei ali, sozinha na minha casa de novo, agora cheia de comida e com as contas todas pagas, mas com o coração ainda apertado. Porque eu sabia, lá no fundo, que uma tempestade estava prestes a acontecer na vida dele. E eu não queria ser a causa da destruição do casamento do meu filho. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que a verdade precisava vir à tona. Porque mentira tem perna curta. E essa mentira já tinha corrido demais. Ele me ligou naquela mesma noite, no celular novo que ele tinha comprado para mim no caminho de volta para a casa dele. Já era quase meia-noite. Eu estava deitada, ainda tentando processar tudo o que tinha acontecido durante o dia, olhando para o teto escuro do quarto, pensando em tudo, quando o telefone tocou. O toque ainda era estranho, novo, diferente. Eu levei um susto. Atendi rápido, com o coração batendo forte. Era ele, meu filho. A voz dele estava diferente, calma demais. Aquela calma pesada, artificial, de quem acabou de passar por algo muito difícil e está tentando se manter inteiro. Mãe, eu conversei com ela. Conversamos por horas. Foi muito difícil. Ele parou, respirou fundo do outro lado da linha. Eu podia quase ver ele, sentado em algum canto da casa dele, a cabeça nas mãos, os olhos vermelhos. E foi tudo o que consegui perguntar. Minha voz saiu pequena. Ela confessou. No final, depois de muita insistência, de muitas perguntas, de muita pressão, ela confessou tudo. Ele fez uma pausa longa. Ela disse que usou o dinheiro para pagar dívidas pessoais dela, dívidas que eu nem sabia que ela tinha feito. Cartão de crédito estourado, empréstimos de banco que ela escondeu de mim, dívidas de loja, daquelas parceladas que vão crescendo. Ela disse que estava desesperada, que não sabia o que fazer, que teve medo de me contar. Eu ouvi o barulho dele respirando fundo do outro lado, tentando se controlar. Ela disse que ia devolver, que estava só esperando o momento certo,
esperando organizar as coisas dela primeiro, como se existisse momento certo para devolver o dinheiro que você roubou da sua sogra, como se tivesse justificativa. A voz dele quebrou um pouco. Ela me enganou durante um ano inteiro, mãe. 12 meses completo. Deixou a senhora passar necessidade, passar fome, passar vergonha, sofrer em silêncio, tudo para pagar dívida de loja, de salão de beleza, de restaurante caro, de viagem com as amigas. Enquanto isso, a gente saía para jantar todo fim de semana como se nada estivesse errado. A gente viajava nas férias. Eu pagava cinema, restaurante, presente. E eu achando que minha mãe estava bem, que estava sendo cuidada, que estava vivendo confortável com o dinheiro que eu mandava. Ele parou de falar por um momento. Eu ouvi um barulho estranho, como se ele tivesse batido em alguma coisa. Uma mesa, talvez. Eu sinto tanta vergonha, mãe, tanta vergonha de mim mesmo, de ter sido tão cego, de não ter percebido, de não ter vindo aqui mais vezes, de não ter te ligado mais, de ter confiado sem questionar. Eu falhei com a senhora. Não fala assim, filho, eu disse, sentindo meus próprios olhos marearem. Você não sabia, você confiou. Isso não é falha, isso é amor. É diferente. Mas eu devia ter desconfiado. Ele insistiu, a voz carregada de culpa. Devia ter vindo aqui mais vezes para ver como a senhora estava. Devia ter perguntado mais. Devia ter prestado mais atenção. Mas eu estava ocupado demais com minha vida, com meu trabalho, com meus problemas, e deixei a senhora sozinha. Deixei você vulnerável. E alguém aproveitou isso. Você não deixou ninguém me machucar de propósito. Você foi enganado também. Eu tentei colocar firmeza na voz. Ela enganou nós dois. Ela escolheu fazer isso. A culpa é dela, não sua. Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois disse com voz mais firme: Eu vou dar um jeito nisso. Não sei ainda exatamente como, mas eu vou. Ela vai devolver cada centavo. E mesmo que demore, mesmo que seja aos poucos, ela vai pagar de volta tudo que tirou da senhora. Isso eu garanto. Não precisa, filho. O que importa agora é que eu tô bem, que eu tenho comida, que as contas estão pagas. O passado já passou. Eu disse, mesmo sem acreditar completamente nisso. Não, mãe. Isso é importante. Não é sobre o dinheiro. É sobre responsabilidade, sobre consequência, sobre fazer a coisa certa. Ela errou, e erro tem que ser corrigido. A voz dele estava firme agora, decidida. Ficamos mais um tempo no telefone, conversando baixo, eu deitada na cama escura e ele do outro lado da cidade, ambos tentando processar o dia impossível que tínhamos vivido. Antes de desligar, ele disse mais uma vez: Eu te amo, mãe. Muito. Mais do que consigo colocar em palavras. Eu também te amo, filho. Muito. Sempre amei. Sempre vou amar. E desligamos. Mas eu ainda fiquei acordada, olhando para o teto, pensando em como a vida pode mudar completamente em questão de horas. Como verdades escondidas podem explodir e destruir tudo. E como, às vezes, a destruição é necessária para que algo novo e verdadeiro possa crescer. As semanas que vieram depois foram estranhas. Ele me ligava todo dia, de manhã, na hora do almoço, de noite. Nunca deixava passar um dia sem falar comigo. Era como se estivesse compensando todo o tempo perdido. E eu gostava daquilo. Gostava de ouvir a voz dele, de saber que eu importava. Ele ia me contando tudo. Como a esposa tinha tentado se justificar, como tinha chorado, pedido desculpas, jurado que nunca quis me machucar, como tinha dito que estava desesperada com as dívidas. Meu filho ouvia, mas eu percebia que as desculpas não estavam funcionando. Uma semana depois, ele pediu os extratos bancários dela, todos, dos últimos 12 meses. Ela tentou recusar, disse que era invasão de privacidade, mas ele foi firme. Disse que confiança era algo que ela tinha quebrado e ela acabou cedendo. Quando ele viu os extratos,
descobriu que não eram só dívidas antigas, eram gastos novos, roupas caras, restaurantes, hotéis, viagens com as amigas enquanto ele trabalhava, salão de beleza, procedimentos estéticos, tudo pago com o dinheiro que deveria estar comigo. Mãe, ela não estava desesperada. Ele me disse numa ligação noturna. Ela estava mentindo. Usou seu dinheiro para viver uma vida que eu nem sabia que existia. Enquanto isso, eu trabalhando feito condenado e você passando fome. Ele deu um ultimato. Ou ela devolvia tudo, em parcelas se fosse preciso, ou ele pediria o divórcio. Ela disse que não tinha como devolver. Ele apenas aceitou, mas deixou claro que não era sobre o dinheiro. Era sobre a mentira, a traição, a frieza. Eu fiquei preocupada. Filho, não quero que você destrua seu casamento por minha causa. Mas ele foi claro. Mãe, não é só por você. É por mim também. Pela mentira. Por ela ter me feito de idiota durante um ano inteiro. Que tipo de pessoa faz isso? 2 semanas e meia depois, ela veio me visitar, sozinha, sem avisar. Foi num domingo de manhã. Eu estava fazendo café quando ouvi a campainha. Meu coração deu um pulo. Abri a porta. Ela estava lá, com uma sacola na mão e os olhos vermelhos, inchados. A gente ficou parada por segundos, só se olhando, até que ela sussurrou: Posso entrar? Por favor? Eu deixei. Não porque quisesse, mas porque precisava ouvir. Ela entrou devagar, colocou a sacola na mesa e ficou sem saber onde colocar as mãos. Os olhos dela evitavam os meus. Eu vim pedir desculpas. A voz saiu baixa, envergonhada. Eu não disse nada, só esperei. Eu sei que não tem desculpa para o que eu fiz. Eu sei que errei muito. E eu queria que a senhora soubesse que não fiz por maldade. Eu fiz porque estava desesperada, completamente desesperada. Ela sentou sem pedir licença. Começou a falar, contou das dívidas, como começou pequeno e foi crescendo, como escondia tudo do meu filho por vergonha, achando que resolveria sozinha. Quando ele disse que ia mandar dinheiro para a senhora, eu vi uma saída. Ela confessou. Pensei, vou usar uma parte agora, organizar minhas coisas, e depois cuido dela direitinho. Foi isso que pensei no começo. Ela limpou os olhos. Mas a dívida só cresceu. E eu fui usando o dinheiro, mais e mais, até que não tinha feito nada para a senhora. Nada. E eu sabia disso. Ela me olhou com olhos cheios de lágrimas. Eu sei que fui egoísta, cruel, mas não tenho como devolver o dinheiro. Eu juro. Eu olhei para ela e perguntei a única coisa que importava. Por que você não pediu ajuda? Por que mentiu? Se estava desesperada, por que não contou para o meu filho? Ela abaixou a cabeça, porque tinha vergonha e porque achei que conseguiria resolver sozinha. Mas nunca consegui. E quando vi, já era tarde demais. A mentira já estava grande demais. Ficamos em silêncio, eu processando, ela esperando alguma reação, mas eu estava cansada demais. Então só disse: Você pode ir agora. Eu preciso ficar sozinha. Ela se levantou, pegou a bolsa, olhou para a sacola. Trouxe umas coisas. Não precisa. Cortei, firme. Meu filho já cuidou de tudo. Ela assentiu. Tá bom, eu entendo. E foi embora. Os meses foram passando devagar, cada dia um pequeno passo em direção a algo diferente. Eu fui me acostumando com a nova rotina, com o celular que tocava todo dia com a ligação do meu filho, sempre no mesmo horário, com a geladeira sempre cheia, as prateleiras lotadas, com as contas chegando e eu tendo dinheiro para pagar sem me apertar, sem fazer malabarismo, com a sensação de dignidade voltando aos poucos, como uma planta que recebe água depois de meses de seca. Ele vinha me visitar toda semana, religiosamente, às vezes no sábado, às vezes no domingo, às vezes trazia a esposa, às vezes vinha sozinho. Quando ela vinha junto, ficava quieta o tempo todo, educada, mas distante. Não forçava a conversa, não tentava proximidade. Ajudava a tia a lavar louça depois do almoço, agradecia pela comida,
mas mal olhava para mim. Eu via a vergonha no rosto dela, no jeito que ela desviava os olhos, no jeito que ela falava baixo demais. Eu não forcei a aproximação. Não porque guardasse rancor ativo, aquela raiva quente, mas porque entendia que algumas coisas precisam de tempo, muito tempo, e que talvez para ela estar perto de mim era um lembrete constante do que tinha feito. E eu não tinha energia para carregar a culpa dela junto com a minha dor. Cada um tinha que carregar o seu próprio peso. Meu filho me disse que estavam fazendo terapia de casal, 2 vezes por semana. Ele disse que a terapeuta estava ajudando eles a conversarem de verdade, sem gritos, sem acusações. Ele disse que era difícil, muito difícil, que algumas sessões ele saía exausto, como se tivesse corrido uma maratona emocional, que estava tentando entender como tinham chegado naquele ponto. Eu não sei se a gente vai continuar junto, mãe, ele confessou numa tarde, tomando café na minha cozinha. A terapeuta diz que é possível reconstruir confiança, mas que leva tempo, anos às vezes, e eu não sei se tenho essa paciência, porque toda vez que olho para ela, eu lembro da senhora comendo doação, lembro da geladeira vazia, lembro de tudo. Eu segurei a mão dele por cima da mesa. Filho, não toma decisão no meio da tempestade. Espera a poeira baixar, espera as emoções se acalmarem. Aí você decide com a cabeça fria, não com o coração ferido. Ele assentiu, mas eu via nos olhos dele que a decisão já estava meio tomada, que ele só estava ganhando tempo, tentando fazer a coisa certa, mas que no fundo, bem lá no fundo, ele já sabia que aquilo tinha acabado naquele sábado, tinha acabado no momento em que a verdade veio à tona. E eu também aprendi muito aprendi que silêncio não é fraqueza, que aguentar calada não significa que você é forte. Às vezes significa que você está sozinha demais para pedir ajuda. Aprendi que confiar na pessoa errada tem um preço muito alto. Aprendi que dinheiro não é tudo, mas é um termômetro muito preciso de caráter, porque quando o dinheiro entra no meio, as máscaras caem e a gente vê quem realmente é quem. Foi no Dia das Mães do ano seguinte que tudo ficou mais claro para mim. Um ano inteiro tinha passado desde aquele sábado terrível. Um ano inteiro de reconstrução, de conversas difíceis, de terapia, de tentativas de fazer as coisas funcionarem. Meu filho chegou de manhã cedo na minha casa com um buquê enorme de rosas vermelhas, minhas favoritas ele sempre lembrava, e um presente embrulhado com papel colorido. A esposa não veio com ele, foi a primeira coisa que eu notei. Ela não vem? Eu perguntei, sem querer parecer invasiva, mas precisando saber. Ele balançou a cabeça devagar. Ela foi para a casa da família dela. A gente decidiu fazer uma pausa, um tempo separados para pensar, para cada um processar as coisas do seu jeito. Eu não disse nada, só abri a porta mais e deixei ele entrar. A gente almoçou juntos. Fiz aquele frango assado que ele adora desde pequeno, com batatas e arroz. A gente conversou sobre tudo e sobre nada. Sobre o trabalho dele, que estava indo bem. Sobre os vizinhos, que tinham se mudado. Sobre o tempo, que estava mais frio que o normal. Sobre a vida, que continua mesmo quando a gente acha que parou. E no final do dia, quando o sol já estava se pondo e pintando o céu de laranja e rosa, quando ele estava saindo, colocando o sapato na porta, ele me abraçou forte, daqueles abraços longos que parecem querer dizer tudo o que as palavras não conseguem, e disse com a voz embargada: Mãe, eu sei que esse último ano foi difícil, foi o ano mais difícil da minha vida, mas eu quero que a senhora saiba que eu aprendi muito. Aprendi sobre mim, sobre as pessoas, sobre o que realmente importa. E aprendi que eu nunca mais vou deixar ninguém controlar a forma como eu cuido da senhora. Ninguém. Nunca mais. Eu segurei o rosto dele com as 2 mãos, aquele rosto que eu vi crescer,
que eu vi se transformar de menino em homem e disse, olhando bem nos olhos: Filho, você não tem culpa do que aconteceu. A culpa é de quem mentiu, não de quem confiou. Confiar é bonito, confiar é amor. O problema nunca foi você confiar. O problema foi ela trair essa confiança. Ele assentiu, com os olhos marejados de lágrimas que ele estava tentando segurar. Mas eu devia ter prestado mais atenção. Devia ter percebido que algo estava errado. E agora você presta atenção, e agora você vem aqui toda semana. E isso é o que importa, o agora. O que a gente faz com o tempo que ainda temos. Eu sorri para ele, um sorriso triste, mas verdadeiro. A gente não pode mudar o passado, filho. A gente só pode aprender com ele e fazer diferente daqui para frente. Quando ele foi embora, quando o carro dele sumiu na esquina, eu fiquei na varanda olhando o céu. As estrelas começavam a aparecer uma por uma, pontilhando o escuro com pequenas luzes. E pela primeira vez em muito tempo, talvez em anos, eu me sentia em paz de verdade. Não porque tudo estava perfeito. Não estava. Mas porque a verdade tinha vindo à tona. Porque as mentiras tinham acabado. Porque a justiça, mesmo que tardia, mesmo que dolorida, tinha sido feita. Isso valia alguma coisa, valia muito. Eles se separaram oficialmente 3 meses depois daquele Dia das Mães. Meu filho me ligou numa terça-feira à noite para me contar. A voz dele estava cansada, mas havia um tom de alívio ali também, como se um peso enorme tivesse sido tirado dos ombros dele. Ele disse que tinham conversado muito, que tinham tentado de verdade fazer dar certo, que tinham ido em todas as sessões de terapia, que tinham feito tudo o que era para ser feito, mas que, no final, a confiança simplesmente não tinha voltado. Não é só sobre o dinheiro, mãe, ele explicou, a voz cansada, mas firme. É sobre o que aquilo representou. A mentira diária. O olhar dela na minha cara todo dia, sabendo que ela estava escondendo algo enorme. A frieza de deixar você sofrer. Eu tentei perdoar. Tentei de verdade. Mas toda vez que eu olhava para ela, a imagem da senhora segurando aquela sacola de doação voltava. E eu não conseguia esquecer. Não conseguia fingir que estava tudo bem. Ele respirou fundo do outro lado da linha. E sabe o que eu percebi, mãe? Percebi que casar não é só amar, é confiar, é ser parceiro de verdade. É saber que a pessoa ao seu lado vai fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém está olhando. E eu não tenho mais isso com ela. E sem isso, não tem casamento. Tem só 2 pessoas dividindo um teto. E isso não é suficiente para mim. Eu ouvi tudo em silêncio. E quando ele terminou de falar, eu disse a única coisa que veio à mente. Eu sinto muito que você está passando por isso. Sinto muito mesmo. Mas eu também estou orgulhosa de você por ter tentado, por não ter desistido fácil e por saber quando era hora de parar de tentar. Ele deu uma risada sem humor. A terapeuta disse a mesma coisa. Disse que reconhecer quando algo não tem mais conserto é tão importante quanto tentar consertar. A separação foi tranquila, pelo menos no papel. Eles dividiram tudo de forma justa. Não teve briga grande, não teve gritaria. Só uma tristeza pesada de 2 pessoas que se amaram um dia, mas que não conseguiram sobreviver à quebra de confiança. Ela foi morar com a irmã. Ele ficou no apartamento. E a vida seguiu como sempre segue, com ou sem a gente querendo. Ela nunca mais apareceu aqui depois daquele domingo. Nunca devolveu todo o dinheiro que devia. Meu filho não comenta sobre isso e eu não pergunto. Não é mais da minha conta. O que importa é que hoje, quase 2 anos depois de tudo que aconteceu, eu estou bem. Meu filho está bem. A gente tem uma relação mais próxima, mais verdadeira do que tinha antes. A gente conversa sobre coisas de verdade, não só sobre tempo e trabalho, mas sobre sentimentos, sobre medos, sobre sonhos. Hoje eu olho para trás e vejo o quanto eu cresci nesses 2 anos.
Não porque eu passei por uma tragédia, não é isso, mas porque eu aprendi que minha voz tem valor, que meu silêncio, por mais que viesse de um lugar de amor e proteção, nem sempre era a melhor escolha. Aprendi que proteger quem a gente ama não significa aceitar qualquer coisa. Não significa se calar quando algo está errado. Às vezes, proteger quem a gente ama significa também proteger a gente mesmo, porque a gente não consegue cuidar de ninguém se a gente está quebrado por dentro. Eu voltei a fazer minhas caminhadas de manhã. Acordo cedo, quando o sol ainda está nascendo, e caminho pelo bairro. Cumprimento os vizinhos que estão saindo para trabalhar. Paro para conversar com quem quer conversar. Sinto o ar fresco enchendo meus pulmões. Sinto meu corpo se movendo, vivo, presente. Voltei a frequentar a igreja, não mais para pegar doações. Essa fase acabou, graças a Deus. Mas para agradecer, para cantar, para sentir que faço parte de uma comunidade que me acolhe. Fiz novas amizades. Conheci uma senhora da igreja que perdeu o marido também e a gente se encontra para tomar café toda sexta-feira. A gente fala sobre tudo, sobre os filhos, sobre a vida, sobre as memórias boas e ruins, sobre como é difícil e bonito ao mesmo tempo envelhecer sozinha. Reencontrei antigas amigas que eu tinha me afastado durante os meses difíceis, quando eu tinha vergonha de ser vista. Elas me receberam de braços abertos, sem julgamento, só com carinho puro. Comecei a cuidar melhor de mim. Fui no médico fazer todos os exames que eu vinha adiando há anos. Comprei óculos novos porque os antigos já não serviam mais. Fiz aquele tratamento de vista que eu precisava e que sempre achei que era luxo. Consertei o vazamento do banheiro que eu tampava com balde. Pintei a casa de uma cor mais clara que deixa tudo mais alegre. Mudei uns móveis de lugar. Comprei umas plantas e coloquei na varanda. Pequenas coisas que parecem bobas, mas que fazem diferença enorme no dia a dia. Coisas que trazem vida para dentro de casa. Porque pela primeira vez em muito tempo, eu tinha condições para isso. Tinha dinheiro entrando na minha conta todo mês. Dinheiro que chegava direto para mim, sem intermediário, sem desvio. Dinheiro que eu podia usar como quisesse, para viver, para me cuidar, para ter dignidade. E isso muda tudo. Ter autonomia financeira muda tudo. Te dá escolha, te dá poder, te dá voz. Meu filho conheceu outra pessoa alguns meses atrás. Ele me contou num domingo, depois do almoço, meio sem jeito, como se tivesse medo da minha reação. Eu sorri para ele e disse que estava feliz. E estava mesmo, porque ele merecia recomeçar. Merecia ser feliz de novo. Merecia confiar de novo, mesmo depois de tudo. Ela parece ser uma boa pessoa. Já veio aqui algumas vezes, sempre educada, sempre simpática, sempre respeitosa. Conversamos bastante. Ela me trata com respeito genuíno, não fingido. Ela me pergunta sobre minha vida, sobre minhas histórias, sobre como era a vida quando eu era jovem. E eu vejo nos olhos do meu filho uma luz que tinha se apagado durante muito tempo. Uma luz que eu achei que nunca mais ia ver. Ele me disse que dessa vez está sendo diferente, que ele não está entrando de cabeça sem olhar, que ele está prestando atenção nos detalhes, nas pequenas coisas, nos sinais que antes ele ignorava, que ele aprendeu que confiança se constrói aos poucos, dia após dia, ação após ação. Não é algo que se dá de uma vez e pronto. É algo que se cultiva com cuidado, que se cuida, que se alimenta com verdade e transparência constantes. E eu aprendi também. Aprendi que não é fraqueza pedir ajuda quando você precisa. Aprendi que silêncio prolongado pode ser tão perigoso quanto gritar. Aprendi que quando algo não está certo, eu preciso falar, mesmo que seja difícil, mesmo que seja desconfortável, porque o desconforto de falar é muito menor que o sofrimento de se calar. Aprendi que dinheiro é importante sim, e não tem nada de errado em admitir isso, porque dinheiro não é só papel, é autonomia,
é dignidade, é poder de escolha, é a diferença entre aceitar doação de igreja e comprar sua própria comida. E isso importa, importa muito. Aprendi que quando a gente ama alguém, a gente protege, mas que proteção não significa aceitar qualquer coisa. Não significa virar capacho, não significa engolir humilhação e fingir que está tudo bem. Amor verdadeiro tem limites claros, tem respeito mútuo, tem reciprocidade. E quando esses pilares faltam, o que sobra não é amor, é só sofrimento disfarçado de sacrifício. Meu filho me protege hoje de uma forma diferente de antes. Ele não controla minha vida, não decide por mim, não me trata como incapaz ou frágil, mas ele está presente de verdade, liga todo dia. Vem me visitar toda semana, me inclui nas decisões importantes da vida dele, pergunta minha opinião sobre coisas grandes e pequenas, e eu faço o mesmo com ele. A gente construiu uma relação de respeito mútuo, de verdade sem filtro, de transparência total. Uma relação onde ninguém fica no escuro, onde ninguém sofre em silêncio, onde a gente pode falar sobre os problemas antes deles virarem monstros impossíveis de controlar. Se alguém me perguntasse hoje o que eu aprendi com tudo isso, eu diria: aprendi que justiça nem sempre é rápida, mas quando ela chega, ela traz uma paz que vale toda a espera. Aprendi que confiar não é errado, nunca foi. Confiar é bonito, é necessário, é humano. O problema não está em confiar, o problema está em trair essa confiança. E quem trai é quem tem que carregar o peso dessa escolha, não quem confiou de coração puro. Aprendi que dinheiro é importante demais para a gente fingir que não é, porque ele representa coisas maiores que os números no papel. Representa autonomia, dignidade, escolha, liberdade. E quando alguém mexe com seu dinheiro sem permissão, quando alguém usa seu dinheiro para viver uma vida que você nem sabe que existe enquanto você passa necessidade, isso não é só sobre dinheiro, é sobre respeito, é sobre caráter, é sobre humanidade, é sobre quem você é quando ninguém está olhando. E aprendi que quando a gente ama alguém de verdade, a gente protege. Mas isso não significa aceitar tudo calado. Significa ter coragem de falar quando algo está errado. Significa estabelecer limites saudáveis. Significa entender que você também merece ser protegido, cuidado, respeitado, da mesma forma que você protege, cuida e respeita. Meu filho me protege hoje de um jeito que me faz sentir segura, sem me fazer sentir pequena ou incapaz. Ele não controla, ele não decide por mim, mas ele está presente de verdade, do jeito certo. E a gente construiu algo bonito em cima das ruínas daquele ano terrível. Construímos confiança verdadeira, comunicação verdadeira, amor verdadeiro que não tem medo da verdade, que não esconde, que não mente. Eu não guardo rancor de quem me enganou, não carrego raiva no peito, não porque eu seja santa. Não sou, mas porque rancor pesa, e eu já carreguei peso demais na minha vida. Hoje eu escolho carregar só o que me faz bem, só o que me faz crescer, só o que vale a pena carregar. E se tem uma coisa que eu quero que as pessoas entendam dessa história toda, é: não se cale quando algo estiver errado. Não aceite migalhas quando você merece dignidade plena. E nunca, nunca mesmo deixe que alguém use sua bondade contra você, porque bondade não é sinônimo de ingenuidade, não é sinônimo de fraqueza. Bondade é força, é coragem, é escolha consciente de ser uma pessoa boa mesmo num mundo que nem sempre é bom com a gente. E força é exatamente o que eu tenho hoje. Força para viver com dignidade, para sorrir de novo sem peso na consciência, para confiar de novo com sabedoria, para amar de novo com os olhos bem abertos, mas dessa vez com a voz pronta para falar quando precisar, com limites claros e firmes, porque respeito a mim mesma agora.
finalmente. E isso mudou tudo na minha vida. E você, o que faria se essa história tivesse acontecido com você? Já ouviu ou viveu algo parecido? Me conta nos comentários.